Aprovado? Vamos aproveitar, Fernando. Antes que eles proíbam de novo. 1, 2, 3. Tá muito baixo, mãe? Ou não, tá bom. Som. Som. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquela lá tá funcionando, tá? Essa aí que tá desligada. Ó, o chiadinho ainda tá no fundo, né? Rapaz, que coisa. Ai. Par de jarra. Pode ser o... Pode ir. Amém, irmãos? Graça e paz. Vamos nos colocar de pé. Louvar, adorar e bendizer ao nosso Deus. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor.
és maravilhoso, Deus. Ah, Pai, nesse momento, Senhor, nós chegamos na Tua presença, ó Deus, e contemplamos, Pai amado, a Ti, Senhor, as Tuas maravilhas, ó Pai. Te rendemos graças, Senhor, te louvamos, Deus, te adoramos, Pai. Senhor, queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha abençoar agora esse lugar com a Tua presença, Pai amado. Senhor, limpa, Pai, toda essa atmosfera, Senhor. Entra, Pai, com a Tua luz, Senhor. Dá ordem aos Teus anjos, Senhor, de grandeza maior para estarem conosco, Senhor, trabalhando em nosso favor, Pai. Abençoa aqueles que já aqui estão, os que nos assistem, Senhor, que Tu possas, Deus, estar abençoando os lares, Senhor, as famílias, aqueles que estão a caminho, Senhor amado, a cada um, Deus, que faz parte do Teu corpo, Senhor. Que o Senhor possa estar com eles, Deus, fortalecendo, renovando, Pai, atraindo para Ti, Senhor. Ah, Deus, nos atraia mais e mais para Ti, Pai, porque bom é estar na Tua presença e decidir, Senhor, estar no centro da Tua vontade. Pai, faz a Tua vontade em nosso meio, Senhor. Venha o Teu reino, Pai amado, e a Tua vontade seja feita em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória. Em Ti somos mais do que vencedores, que Pai. nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante! É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te
por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias, Pai. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Aleluias, Pai. Oh, Senhor, grande é o teu nome, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor pertencem a ti, ó Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluias. Aleluias, Pai. Obrigada, Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que Foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. nós somos um. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate no Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Glórias a ti, Pai. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo,
unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, cante! Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Cante! Unidos iremos andar. Santo é o teu nome, Jesus. Te glorificamos, Senhor, pelo teu corpo aqui na terra, Pai. Te agradecemos, Senhor. Glórias, glórias a ti, ó Deus. Jesus tem liberdade aqui, irmãos. Tem liberdade na sua vida em nome de Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou, cante. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou, eu sou, eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, Senhor. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus.
És tu, Senhor. Irmãos, vamos fazer o nosso momento de oferta. Eu vou ler para os irmãos uma palavra que está no versículo do livro de Salmos 116, versículo 12. Que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Amém, irmãos? Toda honra para quem tem honra. E nós vamos agora honrar o nosso Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vocês aguardem um pouquinho, nós vamos louvar e depois vamos orar por vocês e pelas ofertas. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Levante seu envelope, meu irmão, minha irmã. Oh Senhor, nós colocamos, Pai, diante do Teu altar os nossos dízimos, as nossas ofertas, Pai. Senhor, e te pedimos que o Senhor receba, Pai, como sinal da nossa adoração e da honra, Pai, que entregamos a Ti nessa noite, ó Deus. Pai, que o Senhor possa olhar para cada um dos Teus filhos com a Sua misericórdia, com o Seu amor e abençoar, Deus, em nome de Jesus, conforme diz a Tua palavra, Deus. Senhor, que os Teus filhos prosperem, Pai, que as bênçãos sejam derramadas, Deus, sobre cada um, estendidas, Senhor, às suas famílias, Pai. É o que te pedimos, Deus, e nesse sentido, Pai, eu abençoo a cada ofertante e as suas ofertas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Só Pai. Tu és santo. Só Tu és santo, Deus. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Oh Deus, Tu és santo, Pai. Só Tu és santo.
Tu és poderoso, Deus. Não há outro como tu. Não há outro, não Senhor. Não há outro como tu. Não há outro, não Deus. Não há outro como tu. Te amamos, não Pai. Não há outro como Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Aleluias. Aleluias, Deus. Amém, irmãos. Podem entregar as ofertas. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Aleluias, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Tu és santo, Deus. Vamos, crianças. Vamos orar. Carol, Elise. Mocinhas. E você está correndo na frente dela. Vem cá orar. Vamos lá para a salinha. Pai, te rendemos graças, Senhor, pela Elise, pela Carol. Elise, mamãe está orando, filha. Espera um pouquinho. Dona Wanda, dá a mão a elas aí, por favor. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graça pela vida, Senhor, dessas meninas que o Senhor nos presenteia, Pai, e também por cada criança que o Senhor ainda há de trazer, Pai, para o nosso meio, para aprender mais de Ti. Queremos te pedir, Pai, que Tu estejas iluminando a mente delas e que elas aprendam, Senhor, mais e mais de Ti. Acalma também, Senhor, o ânimo e que elas cresçam, Senhor, em tamanho, em crescimento, e em tamanho, em conhecimento e em graça diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vai, Liz. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em 2 Reis. 2 Reis 4. Versículo 38. Vamos ler até o 41. Do 38 ao 41. Amém? Esse texto creio que seja conhecido de todos. Vamos ler? Eliseu voltou a Gigal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Pai, eis aí a tua palavra, Senhor.
Sabemos que Tu tens algo especial para cada um de nós, Deus. Então te pedimos, Pai, que Tu venha nos alimentar nessa noite, Deus. Que o Senhor possa usar a minha boca para falar, Senhor, no Teu corpo, Pai, para falar com Teus filhos, Deus. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha nos abençoar e que possamos receber, Senhor, aquilo que Tu tens para nós, em nome de Jesus. Amém. Então, como o texto mesmo, podem se sentar, irmãos. Como o texto mesmo nos coloca, era um momento de fome naquela região. Era um período de fome que já havia sido profetizado. E aquelas pessoas estavam ali passando por essa dificuldade. E Eliseu estava de viagem e chega, e quando ele chega, aqui está falando os seus discípulos, algumas versões dizem os filhos dos profetas. E eu acredito que ele estava ali realmente ensinando aqueles que se interessavam, ensinando ao grupo. E ele manda que o servo dele vá preparar, então, um alimento. O que de especial eles queriam ali, naquele momento, não fica claro. Mas, normalmente, a gente quer uma providência do alto, né? Que haja provisão da parte de Deus, que o Senhor mova todas as coisas. E Eliseu, na mesma hora, falou: vamos preparar alimento para esses rapazes, né? Vai lá, põe a panela no fogo e vai fazer alguma coisa para que nós possamos alimentá-los. Esse é o papel daquele também que tem responsabilidade, né? Que é saciar, que é suprir. E aí um daqueles ali levantou e foi. E nisso acha ali uma parreira e corta dessa parreira. Era uma parreira silvestre e eles tinham o hábito realmente de se alimentar, né, de coisas silvestres. E ele corta a parreira, leva, já chega e vai cortando, jogando na panela. E foi feito ali não sei, ensopadão, guisado, não sei o quê. Mas na hora que estava pronto, quando eles provaram, eles perceberam que era amargo, era venenoso e poderia até matar. E na mesma hora, né, alguém gritou, alguns gritaram: homem de Deus, a morte nessa panela. E Eliseu pede então farinha, joga em cima daquele alimento que estava preparado e manda que eles comam, porque a morte já não estava mais ali. É interessante, irmãos, a gente pensar, né? Ali tinha escassez de alimento, a gente pode chegar à conclusão que, em função até mesmo do pecado do povo, havia uma dificuldade. Estavam em crise. E a gente pensa nos nossos dias de hoje, né? O que está acontecendo no mundo todo, não só no Brasil, mas em especial no Brasil, né? Nós também estamos em crise. Mas eu não sei se vocês percebem as mãos poderosas de Deus nos livrando. Vocês conseguem alcançar isso? Conseguem ver isso? Eu posso testemunhar que durante todo esse período, né, toda essa pandemia, o Senhor tem nos honrado, o Senhor tem nos sustentado. E cuidado de nós nas pequenas coisas. E eu acho que cada um pode contar uma bênção que recebeu nesse período. Às vezes a gente, né, acompanha e pode ver quantas bênçãos o povo de Deus recebeu, né? Então, o Senhor guarda aqueles que estão com eles, aqueles que estão com Ele. Mas voltando aqui em especial, né, essa palavra o Senhor me deu hoje cedo, quando o pastor estava pregando aqui, né, ensinando na aula de batismo.
e ele pediu aquele versículo que fala do óleo entranhado no osso, né? Pecado entranha no osso, assim como o óleo. E ele pediu para eu procurar, e na hora que eu estava procurando, de repente me veio a associação a essa palavra, morte na panela. Eu falei, Senhor, Tu és maravilhoso. Porque o que é a farinha, irmãos? A gente percebe claramente que houve um erro. O texto narra que houve uma tentativa de homicídio. Aquele rapaz que se levantou, ele tinha intenção de matar alguém? Ele estava ali querendo servir. Então, prontamente, ele levanta e ele vai, pega a erva que ele achou que pudesse ser boa e joga na panela, e aquela erva não era boa. E assim, eu acho muito interessante que não houve também, pelo menos aqui não é narrado, nenhuma acusação. Nem sequer, né, um questionamento do quem foi ou por que foi. Eliseu simplesmente fala, pega a farinha. Eliseu, ele tipifica aqui o discernimento do Espírito Santo. Eliseu, aqui, ele também estava como cobertura daqueles rapazes que estavam ali aprendendo. Olha a importância, irmãos, que nós falamos essa semana, de se ter uma cobertura espiritual, porque ninguém é infalível. E na hora que a gente fraqueja ou falha, tem alguém que pode nos ajudar, tem alguém que pode nos orientar. Isso realmente é muito importante, porque se nós somos corpo, nós não podemos estar sozinhos. Nós precisamos ter alguém sobre as nossas vidas. E Eliseu era esse alguém na vida daqueles rapazes, na vida daquelas pessoas que estavam ali. E o que é a farinha, irmãos? Por que a farinha tirou a morte da panela? A farinha é Jesus. A farinha é Jesus moído. Não importa, irmãos, qual seja o problema. Não importa qual o tamanho do problema. Importa é estarmos debaixo de Jesus. Importa é crermos na salvação que há em Jesus. E na mesma hora Eliseu, sem dúvida, foi lá, pegou a farinha e jogou naquela panela. E acabou a morte. E todos puderam se alimentar. Vocês entendem a confiança, a nossa confiança em quem deve estar? Não importa qual seja o problema, não importa qual seja a situação, houve um erro. Mas Jesus é a solução. Jesus, ele está simplesmente aguardando para aqueles que vão recorrer a ele. Jesus é a nossa farinha. Lá em Salmo 109, foi até esse versículo que o pastor pediu, Salmo 119, desculpa, Salmo 109, vamos ler o 17. Por favor, Marcos. É interessante como essas palavras em especial têm 500 versões diferentes. Ele gostava de amaldiçoar. Venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar. Afaste-se dele a bênção.
Ele vestia a maldição como uma roupa. Entre ela, em seu corpo como água, e em seus ossos como óleo. Eu vou ler o início aqui da que está em hebraico. Visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha, como não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, como de um vestido, assim penetre ela nas suas entranhas como água, e em seus ossos como azeite. Eu vou até o 19, por favor, Marcos. Envolva como um manto e aperte-o sempre como um cinto. Essa partezinha acho que está igual. Seja para ele como o vestido com que ele se cobre, e como o cinto com que se anda cingido. Eu quis ir até o 19, porque a gente sabe que faz parte da armadura de Cristo o cinturão da verdade. E olha aquele que ama a maldição, o que passa a ser o cinturão dele? Ele troca o cinturão da verdade pelo cinturão da maldição. E vocês percebem como o pecado, ele entranha lá no interior dos ossos, como o óleo. O óleo, ele é mais difícil de sair, né, irmãos? De qualquer lugar, o óleo, ele é mais denso. E ele penetra lá no interior dos ossos. E ele vem simplesmente como uma capa, e ele passa a ser também a vestimenta. E não bastasse só isso, ainda se amarra na cintura. Isso é sério demais. Isso é exatamente o contrário da armadura de Cristo, né? Você pode se revestir de Jesus, mas se você não se livrar da maldição, você também se reveste do pecado. E o pecado passa a fazer parte de você. E aí eu me lembro que eu ainda comentei, quando fala do tutano dos ossos, aquilo que está lá no interior. E é desse tutano, lá da espinha, que é produzido o sangue, a medula, né? A medula óssea, o sangue, o seu DNA. E você vai inteiro sendo contaminado pelo pecado. Olha que coisa triste. E o pecado, qual é a sentença do pecado? É a morte. Só que Jesus é por nós, amém, irmãos? Não importa qual seja o problema, mas nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos ter uma atitude para que isso se reverta em nosso favor. E aí eu queria pedir para os irmãos abrirem lá em Provérbios 28, 13. Também muito conhecido. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas é só o 13. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Irmãos, o que é misericórdia? É um sentimento de dor e solidariedade. É você sentir o que o outro está sentindo. É você olhar o outro e entender o que ele está passando. E o ato de misericórdia? A manifestação desse sentimento é o perdão, é a graça. O Senhor, Ele teve misericórdia de nós, amém? Ele teve misericórdia e Ele mandou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas encontre a vida eterna. E diariamente, as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. Glória a Deus por isso. Graças a Deus que a misericórdia do Senhor se renova em nossas vidas. Porque enquanto existir o amanhã, nós temos oportunidade de nos tornarmos melhores, de tentarmos fazer o que é certo, de nos voltarmos para Deus.
Queria pedir para os irmãos para a gente ler Salmo 32. Só confirma isso que nós já estamos falando. E o que nós temos falado, tanto temos aprendido aí nos domingos pela manhã. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Quem são os justos, hein? São os bons? Quem são os justos, irmãos? Os justos são os que Jesus justificou. Glória a Deus. O Senhor está olhando agora os justos. Então, fiquemos alegres, porque o Senhor nos justificou. E essa bênção aí é para mim e para você. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria. Todos vocês que são retos de coração. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Amém? Termina aí, por favor. Já está no 33, né? Amém. Irmãos, é isso. Nós somos os justos. Não porque somos bons, mas porque o Senhor nos justificou. Então, aquele peso que o salmista fala aí no início, ele tentava encobrir. Enquanto ele tentava encobrir, o peso da mão de Deus estava sobre ele, porque havia uma maldição. E na hora que ele lembrou de Deus e da sua misericórdia, ele confessou. Ele já estava arrependido e ele confessa. E aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Amém? Vamos ler lá em Hebreus 4:12. Como é possível, irmãos, limpar, purificar um osso contaminado lá no seu interior? Existem, às vezes, maldições que elas estão muito mais entranhadas na pessoa do que nós podemos imaginar. Algumas delas foram formadas ainda no ventre da mãe. O espírito de rejeição, ele quer um local lá no ventre da mãe, na hora da formação dos ossos, que é para já entrar e já ficar ali, ó, achando que fica escondido. Mas olha o que Hebreus nos fala. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas,
e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra do Senhor é aquela que purifica. A palavra do Senhor, viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela é capaz de ir lá onde a alma se encontra com o espírito. A alma fala o quê? Dos nossos desejos, fala dos nossos sentimentos. E o espírito? O espírito está falando exatamente daquilo que é de Deus. É o nosso lugar de encontro com o Senhor, o nosso espírito. É lá onde acontece as grandes brigas, quando nós dizemos, é você contra você mesmo. É a sua alma contra o seu espírito. E o espírito fala de osso. Osso tem uma ligação com o espírito. É o lado espiritual. É aquilo que mantém a estrutura de pé. São os ossos. E é muito interessante você ver também que ele vai lá na junção dos ossos e da medula. Os ossos ainda como algo externo e a medula como algo interno. Há alguma coisa impossível para Deus, irmãos? Mesmo lá aquele pecado, né? Mesmo aquele que amou a maldição e a maldição o apanhou, que o pecado entranhou ali dentro daquele osso como óleo, mesmo para esse, é a misericórdia do Senhor. Mas ele precisa querer, ele precisa acreditar. Lá ainda em Hebreus, nós estamos em qual? Vamos no 10, Marcos, por favor. Jesus, ele veio para fazer a total diferença na nossa vida. Jesus é a melhor coisa que poderia nos acontecer. Não importa o momento de crise que o mundo físico esteja passando, até porque o mundo jaz no maligno. E nós sabemos que no mundo estão os problemas. No mundo nós passaremos por aflições. Mas Jesus, ele venceu o mundo. Jesus venceu a morte. Hebreus 10, 12. Marcos, por favor. E aí está falando de Jesus. Se você pegar Hebreus e começar a ler, ele vai falar exatamente do que acontecia antes da vinda de Jesus, né? Que as coisas que aconteceram antes eram sombra do que viria a acontecer, que era a vinda de Jesus. Mas então que Jesus, sendo o grande sacerdote, né? O sumo sacerdote, aí ele fala aqui, mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Quem que está sendo santificado, irmãos? Jesus já nos aperfeiçoou para sempre. Aperfeiçoou quem? Os que estão sendo santificados. Irmãos, não existe outra condição para o Filho de Deus, além de buscar a santificação. Porque Ele já nos aperfeiçoou para a eternidade. Mas existe um estado de santificação. Nós precisamos querer, desejar e buscar essa santificação. Hebreus 12, 14 diz: sem santificação ninguém verá o Senhor.
Sem fé é impossível agradar a Deus, mas sem santificação ninguém verá a Deus. Porque Deus, Ele está preparando e Ele já aperfeiçoou. É interessante isso, né? Ele já fez para aqueles que ainda estão sendo preparados. Olha que maravilha, mas já está feito. E o que nós precisamos fazer? Perseverarmos. Nós não podemos desistir. Satanás, irmãos, ele vai fazer tudo para desistir. Satanás, ele tem morte na panela. E às vezes ele usa até quem nem tem a intenção de matar. Mas o que ele quer é que nós morramos, perdendo a nossa salvação, perdendo a oportunidade de estar com o Senhor naquele grande dia. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Olha lá, 12, 14. Mas vamos voltar lá, Marcos, por favor. 10. Dez, 12. Acho que a gente já estava no... Pode passar. Daí em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Deus, ele não olha. O tempo para Deus não é o tempo para nós. Nós vemos o que passou, nós vivemos o presente e esperamos o porvir. Deus, ele já tem tudo pronto. Ele já sabe o que vai acontecer. Ele sabe de todas as coisas. Então, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. É paciente, né? Olha que coisa impressionante. Ele já sabe de tudo. Essa nossa ansiedade com o tempo, né? Essa preocupação com o tempo, isso não pertence a Deus. Porque Deus, ele não existe num tempo cronológico. Deus não a sua existência não depende de um tempo cronológico. Ele está acima. Ele verdadeiramente está acima, né? E já está feito. Satanás já está condenado. Nós já estamos ali, ele já nos predestinou para a sua glória, para estarmos com ele. Já está tudo pronto. Por isso que a palavra de Deus diz que nem a profundidade, nem a distância, nem o porvir poderá nos separar do amor de Deus. Já está pronto, já está feito, já está estipulado. Quem nos atrapalha? Quem me atrapalha, irmãos? Eu, se eu parar. Esse texto que nós estamos lendo, ele está aqui como apelo... logo depois desse, nós vamos ler apelo à perseverança. Porque se eu desistir, eu não vou fazer parte disso que já está preparado para mim. Já está terminado. É simplesmente uma decisão, eu quero. E Ele comigo, e Ele com você, vai nos ajudar a chegar ao grande final. Haverá um grande final para cada um de nós. Pode passar, Marcos, por favor. Vamos até o 18. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidade não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Isso aí é outra coisa fundamental. Antes da vinda de Jesus, todo ano tinha que haver sacrifício. Por quê? Porque esses sacrifícios aconteciam no mundo físico. E eles não conseguiam acabar com o pecado de uma vez por todas. Jesus, ele veio uma única vez. E ele já libertou, sarou, curou
a todos os que nele creem. Então não há necessidade de novo sacrifício. Já foi feito, irmãos. Às vezes a gente vê, né, crenças, religiões que ficam repetindo toda uma lamúria, lembrando de coisas que não há mais necessidade de lembrar, porque já está feito, já foi consumado. O que nós temos hoje é um Cristo vivo que venceu a morte. Então nós não temos que ficar pendurando ele na cruz todo ano. Mas infelizmente, nós penduramos ele na cruz quando nós pecamos o mesmo pecado. Irmãos, isso é sério demais. Porque se você não considera o que o Senhor fez por você, o que você faz é pendurá-lo novamente na cruz. Chegamos no 18. Então, voltando lá para Reis. A morte na sua panela? A pergunta hoje é essa. A morte na sua panela? Tem alguma coisa que te incomoda? Algo que você fez, ou que você sente que fizeram, e que traz na sua vida um peso? O que nós temos que fazer, irmãos? Eu mostrei aqui o passo a passo. Nós precisamos lembrar de Jesus, porque foi Ele que tirou a morte daquela panela. Nós precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados. E nos alegrarmos, porque Jesus nos justificou. Se Ele nos justificou, nós somos justos. E não existe mais condenação. O Espírito Santo é o selo. Não existe carteirinha que vai fazer você entrar no céu. Existe o selo do Espírito Santo, testificando a verdade. Lembrando que Ele é o único que pode entrar com a espada lá na divisão da alma e do Espírito. Ele é o único que pode discernir as motivações, os desejos do seu coração, os seus pensamentos. E Ele te conhece verdadeiramente. Então, a solução para você. Lá em Hebreus, 10, do 19 ao 27. O apelo à perseverança. Eu estava marcando a Bíblia e ele está me ajudando a marcar. Marcos, muda esse fundo aí, senão nós vamos dormir todos juntos, em comunhão. Vamos colocar aí, como é que é aquele que a Esther gostava? Como é que era que ela gostava de tocar no teclado? Vitória no deserto. Socorre, Marcos, muda esse fundo, Marcos. Não vamos dizer que o pregador é ruim. Bom, vamos ler o que ele colocou. Não, espera aí que ele está mudando agora. Dez, 19. Irmãos, não tenham dúvida da sua salvação. Às vezes a gente conversa com as pessoas e as pessoas que estão assim, que procuram fazer tudo certo, que creem no Senhor, às vezes falam, mas será? Será que eu estou salvo? Será que eu vou entrar? Irmão, já está consumado, o Senhor já fez. Você vai entrar. É para você isso. Só você impede que você entre. Nada, nem ninguém te separará do amor de Deus. Não tenha dúvida, é o que ali está falando. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo.
Irmãos, é entrar no lugar onde antes da vinda de Jesus, só os sacerdotes podiam, uma vez por ano, depois que eles também faziam sacrifício pela própria vida. E agora nós conseguimos entrar no Santíssimo pelo sangue de Jesus. Nós temos acesso, irmãos. Pode ir, Marcos, vamos até o 27. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Nossos corpos lavados com água pura, a palavra de Deus. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Eu volto lá para a morte na panela. O que resta, né, para árvore daninha? Para que serve? Ela vai levar à morte. Ela vai ser destruída. Mas aqui ele está nos lembrando. Às vezes a gente fala, qual é o pecado que não tem perdão? E a palavra de Deus diz, é o pecado contra o Espírito Santo. Mas aqui nós entendemos o que mais profundamente é um pecado contra o Espírito Santo. É você fazer pouco do sacrifício de Jesus. Você não sabia ou não tinha alcançado o entendimento, mas agora que você alcançou, voltar à prática desse pecado é você não considerar o sacrifício de Jesus. E aí não tem mais o que ser feito por você. Você não considera que Jesus é aquele que pode te justificar. E o que resta para você, além de ser queimado? Irmãos, vamos voltar lá. Jesus é a nossa farinha. Ele tira todo o pecado, toda a morte. Ninguém questionou ali, ninguém julgou. Sabe por quê? Jesus, ele não veio para julgar. Ele não veio para julgar, irmãos. Ele veio para salvar. Ainda não chegou a hora do julgamento. Então nós podemos, a cada dia, ter as misericórdias do Senhor renovadas por nós. Mas vai ter um momento onde o cálice vai encher. Onde ele disse, basta. Quando que isso vai acontecer? Quando chegar a hora. Pode ser com a volta de Jesus, que está muito próximo? Pode. Mas pode ser também com a minha partida dessa terra. Ninguém sabe qual é a hora. Meu pai infartou, teve um infarto fulminante, morreu. Nós nos deitamos e ele não acordou. Sem nenhum aviso, ele nos deixou. Não sei o que está preparado para mim, não sei o que está preparado para você. Ou sei? Sei. Ele diz lá, não tenham dúvida. Já está preparado. O que o Senhor fez para nós já está preparado, já está posto. É isso aí que eu quero. Porque essa vida aqui, irmãos, ela é curta demais. O Senhor, ele projetou uma eternidade para cada um de nós. Vamos nos desapegar desse mundo. Vamos nos desligar das coisas que estão aqui. É pouco demais. Aqueles que esperarem só nessa vida serão os mais miseráveis de todos.
Nós não somos daqui. A nossa eternidade já está garantida. E eu creio e me alegro, porque creio que fui justificada. O meu lugar é lá com o Senhor. Amém, irmãos? Que cada um de vocês possa também ter essa certeza. Preste atenção, irmãos, eu não estou dizendo que ninguém mais vai pecar. A palavra até diz que aquele que tem o Espírito Santo não pode pecar. Então, se nós buscamos a santificação, nós buscamos não pecar. Então, nós queremos andar em retidão. Pode acontecer, irmãos, de falharmos? Pode. Porém, se pecarem, né, teremos um advogado que é Cristo e que vai nos defender perante o Pai. Mas que tipo de pecado você está pecando? Teve uma vez, eu já contei isso para os irmãos. Eu odeio mentira, odeio. E um dia, que não era meu dia de trabalho, eu estava lá na Secretaria de Educação para resolver um problema, e aí liga uma pessoa de um setor pedindo para falar comigo. E na hora que aquela pessoa entrou no meio ali da situação, eu virei e falei, fala para ela que eu não estou. Na verdade, o que eu queria dizer não era isso. O que veio na minha mente não é meu dia de trabalho, eu não posso atender ela agora. Mas o que saiu da minha boca foi, diz para ela que eu não estou. E eu estava exatamente no meu setor de inspeção, mas eu estava resolvendo uma situação que era do departamento técnico. E aí eu peguei a pessoa que eu estava resolvendo, fui para o departamento técnico, o telefone tocou lá. E na hora que me veio o pensamento, eu falei, Senhor, me perdoa. Não era isso que eu queria dizer, não era assim que eu queria agir. Aí eu chego no da técnica, o telefone toca, é a criatura. Eu quero falar com a Geise. Aí eu peguei o telefone, falei, aqui, você me desculpa. Eu estou aqui, mas é como se eu não tivesse. Eu não queria ter dito que eu não estava aqui, mas eu estou resolvendo um outro problema, agora eu não posso te atender. Aí ela falou assim, rapidamente o que era, eu falei, então você me dá um tempo, deixa eu resolver o que eu estou resolvendo, que eu ligo para você. E aí, assim, eu fiquei envergonhada, mas fiquei aliviada. Mas não foi o suficiente, irmãos. Eu precisei chegar na igreja e contar isso para a igreja. Falar, irmãos, eu menti, eu estou me sentindo muito mal. E aí Satanás não te acusa mais. Essa é a grande diferença, irmãos. Satanás, ele não podia mais me acusar de eu ter mentido. E aí, quando eu falei, o irmãozinho virou e falou assim, Geise, fala sério. Ele achou que não era suficiente. O pecado que me constrangeu não era suficiente. Eu falei, é suficiente sim, porque o amor de Jesus por mim não me permite mentir sobre nada e sobre ninguém. Mas isso, irmãos, é o que? É o Espírito Santo. Falando, sabe, latente em você. Por quê? Porque você busca a santificação. Irmãos, é um processo. Cada um de nós está num processo. Eu vou falar para vocês que o pastor passa muito trabalho comigo. Ele passa, né? Eu estou confessando aqui. Porque eu percebo assim as coisas e me incomoda muito quando eu sinto que a gente pode estar fazendo alguma coisa que incomoda o Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo falou para mim, para, você está indo além, você está cobrando demais. Cada um tem seu tempo. Porque, na verdade, não depende de mim a salvação de ninguém. E, às vezes, eu acabava... Estou pegando pesado de novo ultimamente, né? Eu deixei ele respirar um tempo. Bonitinho. Dei um tempo para ele, eu falava, tá bom, Espírito Santo, então vamos acalmar. Mas, irmãos, é assim, o que a palavra de Deus diz? Você está andando com a pessoa, você encontrou, viu que peca, alerta. Alerta. Mas aí, na verdade, não eram pecados, né? Eram ajustes, graças a Deus. Muitos, né? Se nós sentarmos aqui para falarmos o quanto nós evoluímos, o quanto nós pecamos, nós temos muita coisa para dizer, irmãos, muita coisa. Nós temos muita experiência. Mas o que é mais importante é a gente saber isso, que a salvação do outro não depende de mim. A salvação da Bia só depende da Bia, da dona Vânia só depende da dona Vânia, do pastor Emanuel só depende dele. O que eu posso fazer é alertar. O que você pode fazer? Vamos nos ajudar uns aos outros, né? Encorajar uns aos outros. Então nós temos que entender isso. Faça você a sua parte e ajude o outro na necessidade dele. Qual é a necessidade do outro? O amor ao próximo é isso, enxergar a necessidade do outro e fazer por ele. Não adianta eu dizer que eu estou salvo, que eu tenho a salvação,
Se eu saio daqui, emburro com todo mundo. Se eu saio daqui, passo no ponto de ônibus, passo direto, não dou carona para o conhecido, finge que eu não vejo. É engraçado que tem uma vizinha minha, quando ela vê que eu desço, eu sempre dou carona para ela. Já tem um tempo que isso não acontece, isso era antes da pandemia. E aí, quando o carro vai passar, ela vira o rosto, como se não estivesse me vendo. Aí eu paro, buzino. Oi, fulano, vamos? Ai, que bom que você passou, eu quero carona. Podia passar direto, entendeu, irmãos? Falei, vamos embora. Ela não quer, ela está fingindo, está me ignorando. Por quê? Não sei, porque ela tem as necessidades dela lá, que precisa ser trabalhada. Mas o que eu posso fazer pelo outro? Então, é nesse sentido que o Senhor espera que a gente faça a diferença onde a gente quer. Porque esse é o papel do corpo de Cristo. Jesus viraria a cara para alguém? Jesus mentiria? Ele precisava disso? Ele precisava de fazer de conta que ele não estava em algum lugar? É interessante porque ele não tinha beleza nem formosura, então ele não se destacava pela aparência dele. Mas quando ele abria a boca, ou quando ele realizava os milagres, as pessoas percebiam que tinha alguém diferente naquele lugar. Irmãos, nós somos Jesus nessa terra. Nós fazemos o papel do Eliseu, que chamou ali e falou, traz a farinha. Nós somos essa pessoa que quando estiver no momento ali, vai falar, vem Jesus, vem tirar a morte dessa panela. Irmãos, a morte está na panela dos nossos vizinhos. A morte está na panela dos nossos amigos de trabalho. A morte está na panela, irmãos. Às vezes a morte pode estar na panela dentro da nossa casa. Você tem a Jesus? Então jogue a farinha, porque a morte vai embora. Amém? Jesus venceu a morte. Nós somos Jesus aqui na terra. Ele nos deu todo o poder e a autoridade para agirmos em seu nome. Já está tudo plenamente pronto para aqueles que estão se santificando. Amém? Que o Senhor possa falar com você e aperfeiçoar essa palavra no seu coração, porque é o Espírito Santo que convence, né? E eu creio que Ele vai continuar falando com vocês. Leiam, irmãos, a Hebreus. Vocês podem começar a ler lá do 4. E eu tirei algumas coisas que não eram essenciais agora, mas a palavra do Senhor ela é essencial para a nossa vida. Ela é a água que vai nos purificar. Ela é que vai nos fazer vestir as vestes brancas. Ela que vai nos santificar. Ela que vai nos purificar. Ela que vai nos dar a certeza da nossa salvação. Porque ela é nosso espelho. Eu tenho que olhar para Jesus e eu tenho que me enxergar nele. O pastor falou isso hoje de manhã. É como se fôssemos um. Porque nós somos um. Nós temos que ser um, irmãos. Se eu não sou um com Jesus, eu sou um com o outro. Jesus não gosta de traição. Não queiram se aliar ao outro, irmãos. Queira Jesus. Limpe-se, porque há tempo. O limpo, limpe-se mais ainda. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe a cada um e nos ajude a nos fortalecer na sua verdade. Amém? Na minha vez, tu tirou o fundo, Marcos? Amém? A gente tem que glorificar a Deus porque o Senhor... Não, pode deixar aquele fundo lá mesmo, Marcos. Deixa aquele outro. O Senhor foi aquele que foi lançado na nossa panela, aonde havia morte. Não é? Deus, Ele é tão misericordioso que Ele sabia que nós precisaríamos de alguma coisa a mais, né? A gente não consegue distinguir uma uva boa de uma parra brava. Aquele garotinho, ele quando pegou ali, ele não estava mal intencionado, né? Ele queria ajudar. Mas ele não conseguia distinguir o que era uma e o que era outra. Às vezes, irmãos, as nossas atitudes, às vezes, não são porque a gente está mal intencionado.
mas são porque a gente não consegue distinguir o que é de Deus e o que não é. E aí o Senhor usa pessoas para lançarem a farinha. Pode tirar. Lançarem a farinha chamada Jesus Cristo dentro da sua panela, da nossa panela. Glória a Deus por isso. Porque Jesus um dia encontrou conosco, tirou a morte que havia dentro de nós. Jesus olha para nós com um olhar de misericórdia e Ele diz assim: eu vou doar o meu filho para vocês, para que através do sangue dele todos nós tenhamos a mesma chance de ter uma vida eterna com Deus. Jesus está aqui hoje, mais uma vez. Mais uma vez. Entenda uma coisa: não há veneno que Deus não possa cortar. Não há morte que Jesus não possa tirar. É só você permitir que Ele vá lá e entre. E aonde havia morte, agora começa a haver vida. Aonde havia maldição, agora começa a ter bênção. E eu a abençoarei até a 1000ª geração daqueles que me amam. 1000ª. Quando ele diz isso, né, ele está dizendo assim: olha, a minha bênção é muito maior do que a maldição. Se você realmente entender isso, você vai deixar de andar nas trevas para andar na luz. E Ele vai alcançar gerações e gerações depois de nós. Às vezes, irmãos, quando a gente é mais novo, a gente pensa que a gente é super-homem, né? Nada me abala. Eu ficava noites e noites acordado nas baladas da vida. Ficava até 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Chegava em casa um dia já raiando. E a gente pensa assim, quando a gente é mais novo: isso vai durar pelo resto da minha vida. Mas a gente vai vendo que a coisa não é bem assim, né? Que a gente precisa ter cuidado com aquele que é o templo do Espírito Santo de Deus. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo habita em você. Ele está em você. E se Ele está em você, a morte não pode ficar. Ela tem que bater em retirada em nome de Jesus. Nessa noite aqui, nós estamos fazendo mais uma vez menção daquilo que Jesus fez por nós, né? Jesus disse assim: eu sou o pão que desceu do céu. O que é feito o pão? Do trigo. Jesus era o trigo, mas para ele ser revelado a nós, ele precisou passar por uma moenda. E a palavra de Deus diz que aprouve ao Pai moê-lo. Quando você moe a farinha, ou trigo, ela vira uma farinha. E essa farinha hoje é a que nos traz vida, e vida em abundância, diz o Senhor. E o Senhor está aqui hoje para te dizer mais uma vez: eu estou presente, e se você quiser, eu posso ser a farinha que te traz a vida. Jesus está aqui nessa noite. Vamos estar de pé? Jesus diz assim: fazer isso em memória de mim. Ele está dizendo assim, ó, lembre-se, não se esqueça nunca disso, que você tem sempre uma chance quando eu estiver na panela. Sem Jesus na panela não há chance.
Sem o Senhor na tua vida você não tem chance. Mas com Ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse Jesus que a gente está aqui todos os dias ou todos os meses, lembrando dele, Ele está aqui nessa noite, irmão. Mais uma vez, Jesus está aqui. Não deixe passar a oportunidade de solicitar que Ele entre na sua vida e modifique o teu estado de morte, talvez. Às vezes, o seu estado de morte só precisa de uma atitude sua. Pedir a Jesus que Ele venha entrar na tua vida. Ah, mas eu já sou salvo. Eu já tenho Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas às vezes, irmãos, tem coisas que precisam ainda ter o efeito da farinha. Tem coisas que ainda estão gerando morte dentro de você. E isso chama-se libertação. Hoje nós falamos sobre isso. Libertação. Libertação é algo contínuo. Acontece todos os dias. Você precisa entender que Jesus precisa estar sobre a sua vida. Lembra que nós falamos que nós temos o nosso eu, e quem segura o nosso eu chama-se Espírito Santo? Ele precisa estar. Né? Quando a farinha se colocou sobre o alimento, a morte foi embora. Jesus precisa estar sobre a sua vida, para que a morte vá embora. A palavra de Deus diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. E façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comerem do pão ou beberem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Essa versão aqui é boa, né? Examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, antes de comer do pão e beber do cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Irmãos, Jesus está aqui para tirar a morte das nossas vidas. Não perca a oportunidade, todos os meses que nós fazemos essa menção aqui, Jesus nos dá mais uma vez a oportunidade de sermos abençoados. Não despreze aquilo que Jesus está te entregando de graça hoje. A graça pode parecer até de graça, mas ela custou muito caro para o Senhor. Amém? Senhor, nós chegamos diante da Tua presença mais uma vez, Pai. E nós queremos, Senhor, Te agradecer em especial por ter ido naquela cruz por nós, ter entregue a sua vida por nós, ter, Senhor,
nos permitido ter uma chance, Senhor, quando a Tua presença, Senhor, sobre nós nos traz a vida, Senhor. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, te adoramos. Senhor, nós glorificamos a Ti, Senhor, e Te honramos nessa noite. Senhor, te pedimos que Tu não olhe para os nossos defeitos, Senhor, mas, Senhor, que Tu venha ser lançado sobre nós nessa noite, retirando, Senhor, tudo aquilo que não provém do Teu Santo Espírito. Senhor, tira a morte que ainda possa haver em nós, Senhor. Tira, Senhor, toda a indignidade, Senhor. Tudo aquilo que nós fizemos e que tem Te afetado, Pai, no sentido de que quando pecamos, Senhor, levamos a Ti novamente para aquela cruz, Pai. Nos perdoa, Senhor. Senhor, nós não queríamos fazer isso, Senhor, mas muitas vezes nos deixamos levar. Mas, Senhor, nós temos a única chance, Senhor, que era entrar em contato contigo novamente, Pai. Então, Jesus, vem sobre a Tua igreja nessa noite. Tira a morte de nós, Senhor. Vasculha, Senhor, os nossos corações, vê se ainda há algum caminho mau, Senhor. E arranca, Senhor. Arranca esse caminho mau de nós nessa noite, Pai. Senhor, nós queremos, Senhor, como aquela mulher que se debruçou, Senhor, sobre os Seus pés. E ela viu, Senhor, que aquela atitude só poderia vir daquele que era o Filho de Deus, que tirou os seus pecados, Senhor, a perdoou. E ela sentiu o amor que o Pai tem por nós. Senhor, que a Tua igreja nessa noite possa sentir esse amor, Pai. Senhor, vem sobre a Tua igreja nessa noite, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos limpa, Senhor, de toda a imundícia desse mundo, Senhor. Tira os pecados, Senhor, dos nossos corações, das nossas mentes, Senhor. Aquilo que nós praticamos, Senhor, que não Te agradou, nos perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, se nós não Te adoramos como deveríamos adorar, Pai. Perdoa-nos, Senhor, se nós não Te servimos como deveríamos servir. E, Senhor, como aquela farinha que foi lançada sobre aquela comida, Senhor, venenosa, que seja lançado agora sobre a Tua igreja, sobre nós. Jesus moído na cruz. Senhor, mistura-se essa farinha, Senhor, nas nossas vidas agora, Senhor, para que toda a nossa vida se torne diferente, Senhor, daquilo que ela era. Que ao invés de exalarmos morte, venhamos a exalar vida, Senhor, e vida em abundância, Pai. Hoje, Senhor, nós fazemos menção do Teu nome mais uma vez aqui nesse lugar, do sacrifício que Tu fez por nós. E nós Te pedimos, Pai, que Tu venha abençoar esses elementos. Senhor, eles não são nada, Senhor, mas eles fazem menção daquilo que Tu fez por nós naquela cruz. Senhor, o que vale é a Tua presença em nós, Pai. Senhor, abençoa esses elementos, que eles sejam abençoados por Ti. E ao participarmos dessa mesa, Senhor, algo sobrenatural possa acontecer em cada um de nós. Que é o contato, Senhor, contigo, contato direto contigo, Senhor, que vai fazer diferença na nossa vida. Senhor, entra nas nossas mentes, entra nas nossas veias, entra no nosso corpo, Senhor, e faz morada, Senhor. Senhor, fica conosco, Senhor. Não nos deixa sair daqui sozinhos, Senhor, mas, Senhor, que nós possamos sair misturados contigo, Senhor, de tal forma que nós não saibamos mais aonde começa um e aonde termina o outro. Senhor, nos enche com a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode vir aqui participar, pegar um pedaço de pão, pegar um cálice, volta para o seu lugar e nós vamos cear juntos, em nome de Jesus. Amém? Pode vir.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Lavando as vestes, removendo as manchas da culpa. Graça, Receba da graça. Graça. Receba da graça. a graça absolve o culpado e rasga a sentença. Adota-lo abandonado, faz dele seu filho. Graça, receba da graça. Aleluia. Graça. Receba da graça. Da graça, da graça de Deus, receba da graça, da graça, da graça de Deus. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, e na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, pega o seu pão, agradeceu a Deus e partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Amém? Senhor, aqui está o símbolo do seu corpo, Senhor, moído na cruz por nós. Nós cremos, Senhor, que Tu foi naquela cruz e se entregou por cada um de nós. E Te pedimos, Senhor, que esse sacrifício seja sobre cada um de nós. Senhor, que nós não venhamos a nos afastar de Ti, Senhor, mas que através desse sacrifício nós possamos Te honrar, Te distinguir, Te colocar em um alto e sublime trono, Senhor. E fazermos, Senhor, com que Tu venha nos abençoar através da Tua presença em nós, Pai. Não se afasta de nós, Senhor, mas tenha misericórdia de cada um de nós. É o que nós Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Podeis participar do pão. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice. Levante seu cálice. Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Senhor, aqui está o símbolo do sangue do Teu Filho Jesus, que foi naquela cruz por cada um de nós e verteu o seu sangue por nós. Que nós Te pedimos, Senhor, que nós nunca venhamos a nos esquecer do sacrifício do Teu Filho Jesus, mas que através do sangue de Jesus nós venhamos a ter vida e vida em abundância, Senhor. Que Tu venha transformar, Senhor, as nossas vidas de dentro para fora, através do sangue do Teu Filho Jesus. Que Tu nos abençoe, Senhor, que a redenção do Teu Santo Espírito seja sobre nós. É o que nós Te pedimos, Pai, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Tu pode participar do cálice. Te louvamos, Senhor. Te bendizemos, ó Pai. Te louvamos por aquilo que tem feito em nossas vidas, Senhor. Te bendizemos, Jesus. Adore ao Senhor, irmão. Adore ao Senhor, Ele está aqui presente nessa noite. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Aleluia.
Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Oh, Jesus, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus, Ele está vivo, Ele vive, está no meio de nós. Glória a Deus. Senhor, nós te glorificamos mais uma vez nessa noite, Pai. Te bendizemos, Senhor, porque sempre, Senhor, Tu estás aqui neste lugar para nos abençoar, para nos lembrar, Senhor, que existe alguém que pode nos abençoar e nos livrar da morte, que chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Te louvamos, Senhor, nessa noite, te bendizemos por tudo, Pai. Cuida de cada irmão, de cada irmã, cuida, Senhor, de cada pessoa que está aqui conosco, de cada família, Senhor, que é representada aqui nessa noite. Senhor, de cada pessoa que tem assistido conosco os cultos, Senhor, que elas sejam abençoadas, Senhor, com a Tua presença sobre a vida delas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos lembrar dos nossos cultos na terça-feira, nos domingos, às 7 horas da noite. E você é muito bem-vindo nesse lugar, aqueles que estão assistindo. Aqueles que querem abençoar essa obra podem fazê-lo através do Pix 24 992 68 2065, ou fazer algum depósito, uma transferência na conta do Itaú. É 8062, né? Não. Hã?
8062, que é a agência, ou a conta é 213171. Que Deus te abençoe, que você seja abençoado, que o Espírito Santo ande contigo, que ele seja farinha na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, que Deus te abençoe.